Olá, pessoal! Esse aqui é mais um Corre Aqui News. Essa semana recheada de... Nossa, gente, é sério. A gente já tava aqui, ó, conversando antes, quase que a gente já faz o programa sem gravar. E aí, João, Shima... Olá, tudo bom? Ó, você tem que ficar aqui até o final, porque olha isso. A gente vai falar sobre a nova assessoria do Ibirapuera, que é lá o Corre no Ibira. A gente vai falar sobre a cobrança de taxas das assessorias que frequentam o Ibira. As inscrições para a Maratona da New Balance Porto Alegre não tá... falta um ano, mais de um ano ainda para acontecer e já esgotou. A gente vai falar sobre os resultados da Prefontaine Classic e Maratona de Blumenau. E também no final, você que comentou aí nossos cortes, nossos episódios, nós vamos comentar nos comentários. Então você fica até o final aí com a gente. Bom... desde a semana passada, que foi lançada aí a Corre no Ibira, que é a assessoria da Urbia. A Urbia é a concessionária que cuida, que administra o Parque do Ibirapuera. E aí eles criaram essa nova assessoria, Corre no Ibira, que enfim, tá com um valor super ok, digamos assim, né? Um valor comparado com outras assessorias e outras, um valor relativamente baixo. R$ 170,90, vai de 170 a R$ 279, sendo que, para quem não conhece o Ibira, lá tem um prédio que eles fizeram aí com a Urbia, que foi ocupado pela Centauro um tempo, e agora a Centauro saiu. Aí a Corre no Ibira vai usar esse prédio de apoio, sendo que esse prédio tem vestiário, lockers, eles vão ter o treinador lá para passar as planilhas, a pessoa que for aluno da assessoria Corre no Ibira vai ter desconto no estacionamento, acesso a energético, gel, acesso à pista, né, porque a Urbia também administra essa pista de atletismo que tem ali, né, que é do conglomerado do parque. Acho que eles não administram ali, porque ali é o Centro Olímpico, né, é uma outra coisa, mas como outras assessorias, eles podem, óbvio que numa negociação Sim. que é bem mais prática, vamos dizer assim, né, eles, não tenho certeza, tá? Eu acho que o que acontece é isso, como outras assessorias, eles vão poder usar através de contrapartidas para o Centro Olímpico, para a utilização da pista, que é no parque ao lado, né? O Ibirapuera fica no parque aqui, a gente tem um clube Monte Líbano entre o Ibirapuera. Sim. Tem os ali, monte de bairro, ali tá casas e tal, Monte Líbano, e depois ali o Parque das Bicicletas, que é no anexo isso, que fica no Centro Olímpico. Certo. Mas eu acho que é desse jeito. Enfim, ou seja, eles estão dando um pacotão aí bom, a gente que corre sabe quanto fica caro. Exato, principalmente quem, por exemplo, vai de carro pro Ibira 3 vezes por semana, você ter desconto no estacionamento é super relevante. Muita gente não consegue ir pro Ibira porque não tem onde tomar banho, isso daí também pode ser muito relevante. E aí Cris Guzman, minha opinião é que tem muita gente que não vai abandonar a assessoria que já tem, porque gosta do treinador, gosta da turma, porém vai se inscrever aí na Corre no Ibira para usufruir dessa infraestrutura. O que você acha, João? Complexo. Você como dono de assessoria... Eu que sou dono de assessoria, acho assim, óbvio que o pacote que eles estão oferecendo é um pacote bem interessante, né? A Quark, ela tem mais de 15 anos de mercado, e quando a gente começou lá atrás, uma das coisas que antes, até outras assessorias já falavam, era, nossa, a gente precisa de um lugar que tenha chuveiro. Então já tivemos as ideias mais mirabolantes do mundo. Putz, vamos alugar um ônibus e colocar uns chuveiros lá dentro. Teve uma tentativa interessante disso com a Casa Ultravioleta, se não me engano, da Casa Nubank, isso que também foi legal. Mas ainda funciona lá, só que só cliente Nubank. Não mais. E aí eu vou até pegar esse recorte da Casa Nubank para poder falar do nosso próximo tópico. Porque tem a ver com a história da Urbia estar cobrando taxa das assessorias. Mas ainda para focar nessa questão da assessoria da Urbia. Acho que de fato o pacote é muito bom, o preço é extremamente competitivo, ainda mais quando você coloca dentro desse pacote essa estrutura toda que eles oferecem. O treinador
não o conheço pessoalmente, mas ele foi um dos treinadores, se eu não me engano, foi um dos treinadores do Danielzinho num Sim, passado sim. aí não tão recente. Ele é um cara super qualificado e tal. Eu acho assim que, de verdade, tem tudo para ser mais uma assessoria de sucesso, com características diferentes. O ponto para mim é inegável, não vai dar pra gente não tocar já no próximo ponto, né, que a gente vai falar, mas é que eu acho que a Urbia, ela entende que a corrida tem se tornado um mercado cada vez mais atrativo e vem crescendo, e tudo bem de termos novos players nesse mercado, não dá para as assessorias atuais, antigas, e até algumas mais novas, outras que já têm quase 40 anos de história, serem as únicas, né, a tocar esse mercado. Mas eu acho que a maneira como eles entram em toda essa batalha é uma maneira um pouco desleal de fazer as coisas. Eu acho que assim, por exemplo, eles têm informações das assessorias que a gente passou para eles, mas aí eles usam essas informações de maneira errada. Assim, acho que eu não vou ficar aqui criticando, porque no final das contas vai parecer, não, mas você é dono de assessoria. Então, o que eu acho honestamente, é um preço muito bom, eles têm um treinador bom, eles oferecem uma estrutura que ninguém consegue oferecer, faz parte, infelizmente tá aí, não vou dizer que é desleal, mas faz parte. Não está completamente balançado, mas faz parte, e ninguém vai, não é porque uma nova empresa, uma nova montadora de carro surgiu que as outras desapareceram, não, pelo contrário. Acho que cada assessoria, essa é uma cara para terminar, para vocês encerrar o meu comentário. Acho assim que cada assessoria tem uma característica. Eu falo isso quando as pessoas ingressam na minha. As assessorias, elas são muito diferentes, elas têm características muito diferentes umas das outras, ainda que basicamente o serviço seja o mesmo. Uhum. E é isso que vai acontecer. Vai ser mais uma assessoria que tem diferenciais fortes, com toda certeza, mas que vai ser mais uma e vai ser muito bem-vinda para o mercado que precisa, de fato, de cada vez mais profissionalismo e coisas nesse sentido. Eu concordo com o que a Cris falou. Eu acho que para quem frequenta o Ibirapuera 2, 3 vezes a semana, vai valer super a pena você ter esse apoio e você também manter a tua própria assessoria. Eu acho que vai virar um problema, não um problema, mas assim, eu acho que o foco dessa nova assessoria é manter ali na região. Eu acho que se eles quiserem expandir para fora... Não, então, mas ali no site deles, porque já lançaram ali os pacotes, eles vão estar na USP todo sábado, eles vão estar em provas, então, tudo aí explicado. eu já acho que entra no que o João falou sobre ter todas as informações de assessorias e tal, e querem, entrando no próximo tópico, querem taxar as assessorias e você cria a sua própria. Eu acho que eles deveriam pensar diferente e focar só ali no parque. Eu acho que se expandir para ser uma assessoria normal, vai criar polêmica e inimizades e não vai... Eu acho que não vai expandir. Quem tá numa assessoria já faz tempo não vai querer fazer só o Corre e Vira. Que eu acho que a gente, na corrida, a gente busca mais do que a corrida. A gente também tem os amigos, os contatos, as turmas. Você tem afinidade com o seu treinador, muitas vezes foi o que você falou, as assessorias entre si são muito diferentes, e as assessorias entre si se ajudam, né? A gente já falou aqui em outro episódio, a gente não nega água para corredor. Exatamente. Então, assim, esse rolê acontece de uma forma harmônica, é por isso que tem tanta assessoria há tanto tempo no mercado. Claro. E aí, eu acho que alguém que venha em desarmonia com isso, a gente fica aguardando para ver. Na verdade, a gente ainda não sabe, né? Porque isso acabou de acontecer. Aí fica todo mundo aí na especulação, os grupos de WhatsApp todo, cada uma, né? Os frequentadores do parque, todo mundo curioso. Mas pelo Instagram falaram que começaria hoje. Hoje é dia 7 de julho. Hoje de manhã eu fui no parque e não tinha nada lá. Assim, não vi, sabe assim, uma turma com uma camiseta. Nenhuma movimentação ali na frente. Nada. Tudo fechado no prédio ali. Bom, ou eu cheguei muito cedo, mas acho que não, porque já era 6 e pouco, então é o horário, né? Mas enfim, vamos seguir acompanhando aí essa evolução e trazendo sempre aqui as novidades, né, para nossa audiência. Esse é o ponto, que eles sejam muito bem-vindos e que venham para somar um mercado que é carente, sim, que tem muito espaço para muita Eles vão se cobrar?
na USP, eles vão lutar por pagar na USP, por exemplo. Lá eu não sei. Acho que a USP é uma outra questão completamente, que já teve uma tentativa de cobrança há mais de uma década atrás, mas se entendeu que esse não é o melhor modelo ainda. Veja, a gente vai falar na sequência, mas ainda que eu não seja contra. Bom, mas seguindo aí, já vamos falar então disso, João. A Justiça deu liminar em primeira instância para a concessionária do Parque do Ibirapuera cobrar valores da assessoria de corrida. Nessa cobrança específica, explicar aqui para a audiência, eles citam a assessoria The Run. Mas não foi só a The Run que está dentro desse processo, é que essa liminar foi diretamente para a The Run, mas outras assessorias que também já estão sendo acessadas aí na justiça, que é a MPR e a RunFan. A gente não sabe qual o critério, porque em termos de grandeza, a RunFan e a MPR são grandes, a The Run não é tão grande quanto essas duas. Mas aí eu acho que o João, mais do que ninguém, de novo, como dono de uma assessoria e como uma assessoria que está dentro do parque, pode trazer mais informação aí pra gente. Conta aí, João, conta tudo. Agora eu vou fazer uma pipoquinha, né, pra contextualizar tudo. Não, mas eu vou ser sucinto, prometo. É que realmente é um assunto polêmico, hein? Esse é um assunto polêmico. E que de cara eu já quero dizer que eu particularmente eu não sou contra a cobrança. Eu acho que a grande questão está, número 1, na maneira que... E esse é o ponto, eu acho que da Associação dos Treinadores de Corrida. O ponto principal nós negociamos com eles um contrato e nada do que foi negociado consta no contrato que eles querem que a gente assine. Entendi. Número 1. Várias dessas coisas que eles mencionaram aí, na assessoria deles, desconto desconto para os alunos no estacionamento. Eles disseram que inclusive ia ter uma carteirinha, ou ter um negócio assim para poder identificar quem era e quem tinha direito ou não ao desconto. Eles propuseram parcerias, a utilização até da própria Casa Centauro na época, né, algumas coisas nesse sentido. Ou seja, eles propuseram diversas coisas, não lembro exatamente todas, mas que não estão nesse contrato agora. Segundo ponto, eles cobram de uma maneira completamente aleatória. Então, por exemplo, a Quark recebe lá um boleto. Eles estão cobrando, ainda que o Ministério Público tenha dito interrompa as cobranças, ainda que a Prefeitura de São Paulo tenha falado interrompa as cobranças, eles insistem nas cobranças. E aí eles cobram baseado no quê? Porque quando a gente recebeu a informação era, olha, de tanto a tantos alunos, valor X, de tanto a tanto, valor Y, e assim vai. Como eles sabem quantos alunos a Quark tem e quantos alunos a Quark tem usando o Ibirapuera? Porque o ponto eles estão vendo os alunos que estão indo no horário que a gente atende, ou eles estão vendo as nossas camisetas rodando em outros horários? E aí, o que eles estão cobrando? Fica confuso. Exato. Né? Então, nós somos contra essa cobrança aleatória, uma cobrança, né, que não tem nenhuma base. E número 3, importante, e aí é que eu acho que é o ponto principal, é que eles cobram, e isso a sociedade precisa entender de uma maneira bem, bem clara. As assessorias, elas não prestam o serviço lá dentro do negócio, do parque. O que acontece é que ali são pontos de encontro. Então, nós reunimos os alunos e ali nós oferecemos, tem água, hidratação, alguns professores fazem uma outra coisa como aquecimento, educativo, coisas nesse sentido, mas é um ponto de encontro. Todo o serviço da assessoria esportiva, ele é muito maior do que aquela aula. Ele é um momento em que você acompanha, faz uma anamnese, entende as características do aluno, planeja, acompanha. Então é tudo online, tudo à distância, tudo num outro formato que não acontece necessariamente no parque. Esse é o ponto. Mas nós usamos o local. Sim, nós usamos o local como um ponto de encontro. Agora, ainda assim, vale a pena ter uma cobrança? Sim, vamos discutir, vamos elaborar uma coisa melhor e não essa coisa que eles estão fazendo nesse momento. Para agora focar nessa parte. Tô encerrando, juro. Não, eu tô gostando. Eu acho que esse ponto é muito importante. Super. Porque aí as pessoas elas falam coisas do tipo, não, mas a assessoria tem que cobrar mesmo que a assessoria usa o espaço para. Não, a gente não tá lá como, por exemplo, e ali tem toda uma organização, como os ambulantes ali, que tem agora, olha que bonitinho que ficou, eles têm ali uma construção patrocinada. Sou completamente a favor disso. Acho que o poder público ele
não tem condições de se ocupar disso, e o Ibirapuera, a partir do momento em que a Urbia entrou, tem defeitos, tem dificuldades, com toda certeza. Mas a partir do momento em que a Urbia assumiu o Ibirapuera, o parque melhorou. Melhorou. Com certeza. Melhorou, isso é negável. Os banheiros, né, a sinalização, Exato. a limpeza. Eu sou frequentadora do parque e eu falo que nunca vi o parque tão bem cuidado. Mas eles trouxeram outras marcas Sim. para cuidar de aparelhos, de equipamentos, Sim. ali, como, por exemplo, a reforma da quadra de futebol, das quadras poliesportivas, as de tênis, a construção da pista de skate, que tirou, né, daquele local, daquela outra rampa que vinha lá da Marquise. O parque em si tá bem mais bonito. É outra história, muito melhor. Não, eu acho que tá mais... Tá muito bem Tá mais bem mais organizado. cuidado. E fora igual o banheiro, é uma régua que a gente sempre pega, né? Perfeita. Tá sempre limpo, com papel, água, tal, tudo funcionando, né? Esse ponto é um ponto fundamental, então nós não somos contra isso. Pode até ser que uma ou outra assessoria individualmente seja, os treinadores dessas assessorias tenham diferentes opiniões, mas eu particularmente não sou contra, sou a favor, porque eu não acredito que o poder público tenha condição de cuidar com esse zelo, com essa prestatividade, até porque o poder público tem que olhar para coisas mais urgentes, como Sim. saúde e educação, por exemplo, Sim, segurança. Nesse caso específico, a Urbia entrou com uma liminar contra algumas assessorias, a MPR e a Runfan, que são realmente as maiores historicamente, e mais a The Run, que vem numa crescente, né? O trabalho feito é muito legal, muito, muito interessante. E aí, quem saiu primeiro aí foi a The Run. Só que é uma liminar obrigando a assessoria esportiva a assinar contrato, ou seja, como você obriga um CNPJ X a assinar contrato com um CNPJ Y? Não é isso. Então, acho que aqui já tem um ponto e outra coisa. É uma decisão liminar que daqui a pouco cai com toda certeza, inclusive se a gente olhar o histórico. Sim, sem dúvida. Mas, enfim, esse assunto eu acho que vai longe ainda, né, João? Vai longe. Esse Mas assunto a vai gente longe. vai atualizando Vai aqui conforme ele fosse se atualizando também, né? Exato. Bom, próximo assunto, a Maratona New Balance Porto Alegre 2026, gente. É só no dia 12 de julho do ano que vem, ou seja, falta mais de um ano. E já esgotou. E já esgotou. E a gente tá falando aí de quantos mil inscritos? Foram 15 mil, eu acho. 15 mil nas 4 distâncias, né? 42, 21, 10 e 5. E, na verdade, é uma prova com premiação. Então, ela, de fato, é bem atrativa. Um percurso plano e frio, né? Frio. Então, ela tem todos os atrativos aí de uma prova boa para quebrar RP, para índice, para tudo isso, né? Então, a New Balance aí com uma bola dentro, né? A gente trouxe, né? Shima, eu já falei demais hoje. Não, fala, Shima, você. Eu acho que eu tenho Fala que ficar depois quieto vão agora. falar que só eu falo, que João é prolixo e você Não, não fala. eu Vai, acho fala que aí. é aquilo que eu falei no podcast passado, que todo esse hype da corrida, toda essa movimentação que todos os eventos de corrida estão acontecendo é a evolução. A prova ganha popularidade, a prova esgota rápido, depois sobe de valor e depois vira sorteio. Então eu acho que a gente está acompanhando isso em primeira mão, tudo que está acontecendo. Os papos também do fim de semana da Maratona do Rio também estão com boatos que vai virar sorteio. Então eu não me surpreendo com nada que essa prova esgotou pro ano que vem, porque você tá vendo todas as provas esgotando rapidamente. Teve a milha da Garoto, as 15 milhas da Garoto, tudo esgota na corrida. Então, zero surpresa. O ideal é você se inscreve e depois você decide se vai. Depois você decide se passa a inscrição pra alguém. Depois você conversa com o seu treinador e vê se tá tudo bem, né? É justamente o que eu faço com esse cara aqui. Isso. Depois você só vai mandando aqui, ó, mais uma. Ó, vamos treinar. Eu só quero falar uma coisa disso. Fala, eu deixo. Obrigado, Cris. Olha que legal que é. Eu comprei essa prova. Você comprou? Tá Eita, sabendo? eu não tô sabendo. Olha, pronto, tá vendo? Mas olha que legal que é, de fato, uma prova que tem... que reúne essas características para ser, de fato, rápida e que, ao mesmo tempo, tá investindo em premiação para atrair outros atletas e tal. Com 15 mil, eu acho que eles conseguem, dividido entre 4 distâncias, eles conseguem manter uma qualidade, né, de experiência ali. Então eu acho fantástico. Eu acho que o fato dela ficar sold out tão rapidamente assim é consequência
de mais uma... De novo, primeiro, de uma base, né, da corrida que vem crescendo cada vez mais, e segundo, de uma empresa, algumas empresas, né, a New Balance, a própria organizadora também, que elas estão investindo no esporte, investindo aí, e aí a gente tem a junção do esporte de alto rendimento, né, com a premiação para essas pessoas, e uma experiência, ou seja, um serviço de qualidade para as outras pessoas que vão participar. Então eu achei muito legal mesmo. Pena que eu não me inscrevi. Vou falar com o meu treinador. Então, a New Balance tá mandando muito bem, principalmente nas provas de 15 km também, que tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. E sobre a premiação, ela não é 1 milhão garantida. A gente já conversou sobre isso no passado, que parte dessa premiação é por quebra de recordes dentro da prova. Mas é bom também lembrar aqui, ou explicar para a audiência que as provas que premiam com dinheiro, elas acabam atraindo corredores mais rápidos. Sim. Ou seja, aí a prova acaba tendo um outro peso e uma outra relevância, né? Sim. Então, é importante lembrar desse detalhe, que não é um detalhe, né? Exato. Bom, agora falando dos resultados do Pré-Classic, no último programa a gente falou muito da Faith Kipyeong, que estava lá tentando fazer o Breaking 4 dela, fazer uma milha em menos de 4 minutos, e ela quebrou mais uma vez o recorde nos 1.500 metros, fazendo em 3 minutos e 48. Pode falar, João. E a gente teve o Alisson dos Santos, brasileiro, campeão nos 400 metros. Eu tenho pouco pra falar dessa parte aqui. Mas é porque esses são os mutantes, né, João? São, de fato, mutantes, esse é o negócio. Mas no caso dela, não tô aqui, vamos falar do Pio aqui, né, do Alisson, mas é que eu acho que no caso dela é uma coisa ímpar, né, porque ela acabou de vir de um desafio muito importante, muito relevante, com todo um marketing ali por trás, numa tentativa única, né, e na sequência já vai lá e manda ver o recorde dos 1.500, que não é uma milha, e já manda ver no recorde dos 1.500 mais uma vez, que já era dela, agora baixou mais ainda. Parabéns. Sensacional. E no caso do Alisson, aí ele tá vindo bem nas últimas competições, ele tá preparadíssimo para a próxima Olimpíada. Mas sobre o recorde, isso comprova aquilo que a gente tava falando no último episódio, que eu acho que faltou ao calor humano, a adrenalina de estar ali, o evento que estavam fazendo pra ela bater, faltou isso. Então eu acho que a quebra da milha pra ela vai chegar naturalmente. Também não vai ter que fazer evento nenhum. E esse recorde aqui comprova que você ganha o ama. Igual a gente corre nas provas do fim de semana, quando treina, jogo é jogo. Então eu acho que tá chegando pra ela. Bom, próximo assunto, ontem ocorreu a Maratona de Blumenau, a Maratona de Campo Grande e a prova Roca, Speedrun em São Paulo. Aí, rapidamente falando delas, a Maratona de Blumenau, como diz nosso amigo Sérgio Rocha, ela já foi uma das maratonas mais importantes aí no Circuito Brasil, na década de 90, mas ela ficou um tempo aí sem acontecer, e aí... E ela não tem a relevância mais que ela tinha, né? Uma prova não tão grande. Mas o que eu achei legal foi que o campeão é um cara de 51 anos. E a mulher é 44. Eu achei muito bom isso. E ele com um tempo de 2 horas e 26. Né? Do tipo, oi. Minha nossa senhora. Primeira vitória em 21 anos correndo. Pois é, muito legal, né? E um puta tempo pra um cara de 51 Pô, anos, né? Espetacular, né? E a mulher de 44 fez em 2 horas e 54 que também é espetacular. É o sonho do Shima aí, ó, fazer um sub-3. Exatamente. Estamos treinando pra isso. Esse número então me agrada, 2,54. Em breve. Mas, gente, aqui falando sobre a prova da Roca, o Shima correu ontem, 30K, né? E ele foi contratado, ele trouxe um crachá hoje. A medalha parece um crachá. Falta só o QR Code. Faltou só fotinho aí de funcionário do mês, Shima. Eu sou uma pessoa mais clássica. Eu gosto você gosta da medalha redondinha. Redonda, bronze, prata, ouro. Não, mas o que vale ressaltar a prova da Roca, que houve problema na distância. Tanto eu, pelo menos, acompanhei via Instagram. Amigos meus que correram 15K deu menos 400 metros, deu 14.600. E você falou que 30 deu quanto? Pra mim, deu menos 200 e pouquinho. Então, 29.800. Então, aí
todo mundo fala, mas por que dá esse erro? Então, vamos lá, eu vou tentar explicar de uma forma lúdica aqui, mas tem uma aferição, tem uma máquina e pessoas que fazem isso. Porém, por exemplo, a prova foi ontem na Marginal, e para você fazer a distância, você põe cones. Então, às vezes, foi um cone mal colocado que desencadeou tudo isso aí. E por que isso não é bom para a prova? Porque ela perde credibilidade, né? Então, é o famoso... É sempre bom errar para mais, nunca para menos, né? Sim. E aí isso tem a ver com as regras até do atletismo mundial, né, João? Então... que para menos você não pode dar quebra de recordes, Não pode, né? não pode. Mas para ter o recorde precisa ter as certificações. O negócio é que... Acho que não tem que errar nem para mais nem para menos. Você errar para cima ou para baixo, tá errado do mesmo jeito. Tem que ser exatamente aquilo. O que é importante, e você explicou muito bem, Cris, o ponto é esse. Às vezes, ainda que haja a aferição ali, que haja a aferição de maneira correta, com máquinas e pessoas especializadas nesse sentido, você não pode nunca comparar com o seu Garmin, com o seu relógio e tal, porque na corrida você se desloca fazendo zigue-zague, você vai ultrapassar pessoas, ou você desloca a tangente, né? Quando você vai fazer uma curva, você pode fazer aberta ou fechada. Isso, a tangente que você faz, vou tomar água, então você se desloca lateralmente. Então tem várias maneiras de você aumentar a distância que de fato você está percorrendo, e o seu relógio, o seu smartwatch está medindo o seu deslocamento, e não a prova. Uhum. O problema é que quando muitas pessoas estão mostrando a mesma questão, ou seja, então realmente a credibilidade está caindo nesse sentido. E aí isso impacta numa prova que vende um valor, uma distância específica, e aí ela se perde e realmente vai caindo em descrédito. Acontece, infelizmente, não tem as certificações necessárias, se eu não me engano, essa prova da OCA, até porque se tivesse aí quem iria cair em descrédito seriam as certificações, exato, né? Então, mas isso aconteceu, eu não sei se você lembra, acho que uns 2 anos atrás, na maratona de Sorocaba, aconteceu justamente isso. Acho que foi um cone, aí tem a ver, porque assim, a galera que faz o percurso vai ali marcando o chão, falando, aqui é 3 quilômetros, e aí foi um cone mal colocado, então assim, a pessoa tinha que ir até lá, voltar, e isso deixou a maratona não ser uma maratona. E aí foi super polêmico na época também, enfim. Eu acho que quando não é uma distância oficial, assim, que a gente tem a maratona, a meia, quando é uma distância, sei lá, 30, 15, a galera fica menos revoltada, né? De tipo, sim. Mas lá de Sorocaba o pessoal ficou muito revoltado na época. É que o pessoal gosta de ir lá para bater seus próprios objetivos. Então, tipo, sem ninguém dúvida. tem objetivos na prova de 30. Eu acho que ou é a maratona ou é a meia ali. Aconteceu isso, eu lembro, porque eu estava lá, a gente tinha tenda, a gente estava acompanhando alguns alunos. Aconteceu numa das provas, se não me engano, do Circuito das Estações também. Eu lembro que era uma prova no Pacaembu, e a gente, quem estava terminando uma distância X estava chegando junto com quem tinha a distância menor, ou seja, então até a galera estava ganhando pódio, sabe, assim, umas coisas absurdas perto do... E isso aí realmente é ruim, mas infelizmente acontece, né? Exato. Seres humanos envolvidos, óbvio que vai ter falhas, né? Bom, gente, agora chegou a parte onde a gente vai ler aqui alguns comentários. A gente vai falar sobre kit de corrida! Quer falar disso, Cris? Quer falar disso? O corte que a gente postou sobre eu falando kit de corrida, vocês não gostaram muito da minha opinião. Mas foi só a minha opinião, tá, gente? Não quer dizer mais nada? Não quer dizer mais nada. Mas vamos lá, olha só. Eu peguei 2 comentários do YouTube e um aqui do Instagram. O Instagram tinha mais de 700 comentários, então, de fato, mas eu queria... Primeiro, vou ler os comentários e aí a gente comenta melhor. Aqui o Maurício Monte comentou no YouTube: influencers não vão falar mal de patrocinadores. Tem motivos para não falar. Organizadores visando lucro, acima de tudo. Kit Michuruca mesmo. Gente, eu queria só primeiro dizer que eu não organizo prova. Não tenho nada a ver com isso. Aí o Danilo, que também comentou ali no YouTube, ele tudo funcionou muito bem. Fiz a maratona, largada em ondas organizada, água à vontade, gel isotônico, não tenho queixas. Sobre o kit, foi simples, mas e daí? Não me inscrevi pelo kit. Abraço.
E aí, esse comentário aqui Esse concorda com você, né? Esse aqui da Renata Bittar, que eu achei interessante, ela falou: as pessoas acham que as empresas ganham muito dinheiro. Fiz o Run Series por 1 ano quando fui gerente de marketing da Trek, no caso Track and Field. Eu mesma gerenciava a planilha e na época a produção era toda da antiga Latin Sports. O Galvão suava e muitas vezes a gente perdia dinheiro dependendo da etapa. Na Trek, eles só ganham na retirada de kit quando as pessoas compram itens da loja. O CET cobra uma fortuna só para começar. E aí, gente, assim, ó, vamos lá. Eu acho, quando eu falei o corte aí que foi tão polêmico, foi eu falando, se você corre por causa do kit, você não gosta de correr, né? E porque na minha visão, Cris, não tô falando, eu acho que tem gente que gosta de kit, que legal que vocês gostam, mas quando eu vou me inscrever para uma prova, eu até busco aquele mais simples possível, que eu só pego o número. Por exemplo, eu vou correr a SP City. Eu me inscrevi logo que abriu as inscrições e eu peguei a inscrição só com o número de peito. Porque eu não faço questão do kit. Mas você não de verdade, não me faz. O que me faz feliz numa prova é a largada no horário, é ter hidratação. Mas isso sou eu, gente. Pode ser que você goste do kit e nem se ligue pro resto. Mas no caso, eu gosto aí chegar até a medalha. E aí o meu corte viralizou. Só que a galera também não foi assistir tudo, porque a gente falou só do kit, mas a gente falou de todos os problemas que a Maratona do Rio enfrentou. A fila na entrega, a falta de medalha, tudo isso, né? Mas enfim, eu entendo que tem muita gente que gosta de receber os mimos. Só que quando você se inscreve para qualquer prova, ele já te diz o que vem no kit ali. Qualquer coisa que vira mais que aquilo é um plus, mas ali no Rio, quando você se inscreveu para maratona, ele tava te dizendo que ele só ia entregar uma camiseta e o número de peito. Muitas vezes você tá ali fazendo a inscrição, eles te dão a opção. Se você quiser uma viseira, você tem que pagar mais tanto. Sim. Se você quiser um manguito, vai pagar mais tanto. E aí vem a parte dos patrocinadores. Então, vamos lá. O patrocinador, ele deve ter em negociação com a organizadora N coisas. Então, assim, isso são pacotes, gente. Isso daí a gente não tem acesso, mas geralmente o patrocinador pode ter o nome na camiseta, na sinalização, na medalha. E ele pode ou não ter o produto dentro da sacola. Mas às vezes o patrocinador não quer colocar lá um produto dentro. Suponhamos, o Itaú tá patrocinando uma prova. Ele pode fazer uma viseira Itaú e colocar lá. Mas ele, em vez de fazer a viseira, ele quer fazer uma ativação na entrega de brindes. Então, é menos um item dentro daquele kit. Então, assim, são N coisas que permeiam esse assunto aí. E aí, pegando aqui o que a Renata falou nesse comentário, por trás da organização tem tantos detalhes, tantos custos e tanta gente envolvida que, assim, o kit é só mais um item ali, mas o fato de ter um kit bom não significa que a prova vai ser boa, o fato de ter um kit ruim não significa que a prova vai ser ruim, e aí isso tudo é questão de gosto. Mas a minha sugestão é, para quem gosta de kit, você avaliar na hora de se inscrever e ver, esse kit eu não gosto, então aí você não corre aquela prova. Acho só que as pessoas que você são mal acostumadas, as pessoas. Eu acho que é como tudo que você acaba colocando na internet, acaba, né, tendo a interpretação que as pessoas quiserem ali. Sim. Acho que o ponto é que a gente gosta de kit e receber mimo, ninguém tá dizendo que não. Eu também adoro abrir um kit de prova e ver aquele kit recheado de coisas. Mas eu me inscrevi para isso? Não, isso é um plus. Uhum. Isso é uma coisa que vem. Então, eu me inscrevo para participar da prova, a obrigação e aquilo que de fato vai acontecer para mim, né? De novo, agora a minha opinião. Exato. Então, eu também concordo que legal é a gente ter uma prova no horário, com a distância correta, uma experiência legal, hidratação, ou seja, o básico, ou seja, aquelas coisas que são largadas em ondas, dependendo da prova, né? Que isso faz muita diferença para provas muito cheias. Então, a experiência é para mim o mais importante. Agora, quando você recebe o kit e vem cheio de coisa, cheio de brinde, de mimos, assim, é mais legal? Mas eu me inscrevi para isso? Não. Então, e a obrigação da organização também não é essa. Não é a obrigação da organização é fazer com que a experiência seja interessante. Ponto de hidratação, tudo isso. Isso. Eu acho que com algumas provas que aconteceram aí, eu acho que por isso que eu falei que as pessoas estão ficando mal acostumadas, como, assim, o kit da Roca foi cheio de coisa. Tinha meia, boné, camiseta, gel.
Ou teve aquela prova da Nike que viralizou Muito legal. por conta do kit, patrocínio da Dux, viseira, meia. Só que aí ninguém fala que teve problemas na chegada das 3 modalidades. Falaram, né, lá na foi da um Nike caos. foi um caos. Falaram que guarda-volume foi um Foi um caos. Foi Então, tudo... assim, o kit foi maneiro, mas aí teve problemas durante a prova. Então, Felipe, eu gosto exatamente do que a gente comentou aqui, que a prova seja organizada, que a largada seja no horário água. O kit, se eu quiser, eu vou lá no Expo e vejo o que tem lá das marcas que estão patrocinando o evento. O que, assim, também teve muito comentário, além dos que me xingaram, que eu acho totalmente desnecessário, né, você ser esse tipo de agressividade. Teve muita gente falando, se não for pelo kit, eu vou pelo quê? Então, e aí isso me choca um pouco, porque... Mas, de novo, é uma opção de cada um, que eu acho só que o problema é quando o cara xinga, né? Ou seja, aí a gente tá... E aí eu queria até contar uma experiência, não vou falar marca nem nada, mas eu fui numa prova onde eu recebi um kit incrível, assim, caixona, cheio de coisa, sabe assim, aquelas coisas, não sei, não posso falar o que tinha, porque não vou entregar a marca e tal, não sei o quê. Numa prova, eu fui, a largada atrasou 40 minutos. O percurso tava ruim, mal sinalizado e até perigoso de cair, sabe? E uma dispersão muito ruim também, sabe aquela coisa que você não conseguia nem chegar direito? Aí, o que valeu o kit? Então, no final, a experiência não foi boa. Eu voltaria para essa prova? Não. Se eu quiser qualquer coisa que tivesse ali no kit, é melhor eu comprar, né? Do tipo. Então, eu acho que eu entendo as pessoas que gostam muito do kit, mas eu acho que quando você se inscreve para uma prova de corrida, a experiência não é o kit, ele é só mais um processo dentro da experiência que é uma prova de corrida. E aí, várias pessoas falando, além disso, se não for pelo kit, eu vou correr na rua, eu vou de pipoca, daí a gente vai entrar num outro lugar, uma outra discussão. Bem pior, assim, porque daí reclamam que as provas estão caras, porque os pipocas ajudam a deixar isso mais caro, né? Sim. Então... e aí eu queria sugerir para quem nos assiste e nos ouve, a gente teve aqui 3 pessoas muito legais nos episódios do Corre Aqui Podcast, que são pessoas que trabalham com esse lance de organizar a prova. Trabalharam. A Camila Bahia, o Marcos Iano, que é da Vega, que, por exemplo, é a organizadora da São Silvestre, ou seja, ele tem uma experiência ali muito... Da Golden, né? Exato. Já tem da Golden Run, da ASICS. E da Ultra BM, exato. Inclusive que agora, né? E o Daniel Krutman, que é o CEO da Ticket Spot, a maior tiqueteira. E o Daniel traz estudos. Vocês acham que as provas estão rachando de ganhar dinheiro e não é essa conta. Vocês desconhecem um pouco de quanto custa toda essa infraestrutura de fazer uma prova. Então, talvez, se vocês pudessem... Estão todos aí, os episódios no ar, com muita informação legal. E eu sei que tem muita gente que não tá nem aí, não quer nem saber dessa informação, mas assim, a gente faz isso com muito cuidado, sabe? A gente não tá aqui, eu não organizo prova, nem quero organizar, porque não vou parar de gostar de corrida, já ouvi dizer isso. Mas a ideia é isso, a experiência não é só o kit, você não se inscreve só pelo kit, existe um trabalho enorme por trás de todo o resto. É o mesmo exemplo que se você tá indo num show de qualquer artista aí que você curta, tipo um Ozzy Osbourne, você ganha um kit, ganha copo, camiseta, chaveiro e vai lá, o Ozzy desafina. Eu acho que é isso mesmo, porque o principal não é o resto, ainda que o resto faça parte da experiência. Exatamente. Mas é isso, assim, a gente segue lendo os comentários, a gente não vai responder nenhuma malcriação aí. Isso, malcriação não. Não agrega, não é necessário agredir. Né? E é isso, se vocês... E de novo, eu acho que tem prova legal, que entrega kit legal. Na hora de se inscrever, toma mais cuidado. Tá caro, vai no primeiro lote também. Acho que tem toda essa parte também. As provas estão disputadas e eles vão fazendo em lotes, porque vai aumentando o preço e estão esgotando todas, né? Fato. Então, assim, quando abrir o primeiro lote, já vai lá, já vê qual kit você gosta. Fala com o treinador antes e aí vai lá e se inscreve. Não, se inscreve e depois você fala pro seu treinador, vai ser mais rápido. Mas é isso, gente. Por hoje, demos conta do recado. Algumas polêmicas, né? Mas assim que a gente tiver atualização de qualquer um desses assuntos, você sabe que semanalmente a gente tá aqui, toda terça, às 7 horas da manhã, episódio Corre Aqui News no ar. É isso, Cris. Obrigada, João. Obrigada, Shima. Obrigado. Valeu, pessoal.